Existe um segredo sobre emagrecimento que nem a mídia, nem suas amigas, nem seu próprio médico vai te contar. Um segredo sobre emagrecimento que determina como, quanto e em que velocidade você queima toda aquela gordura teimosa do seu corpo. Nessa breve apresentação, eu vou te revelar esse segredo que está por trás de todos os emagrecimentos que dão certo. E ainda vou te revelar um motivo surpreendente pelo qual as pessoas fracassam em emagrecer. E o que você precisa fazer para nunca cometer esse erro. Olá, eu sou o Felipe, coach de emagrecimento, e se alguma vez você quis entender de verdade como funciona o emagrecimento e o que faz seu corpo queimar gordura rapidamente, você não pode deixar de assistir essa apresentação. Não importa se você está acima do peso ou fazendo uma dieta da moda nesse momento. Aqui, agora mesmo, você vai descobrir um atalho recém-descoberto sobre emagrecimento, que vai permitir que você queime de 6 a 12 quilos de gordura de verdade, ou mais, tão rápido a ponto de fazer em 3 semanas o que a maioria das dietas faz em 4, 5 meses. Você também vai aprender como uma pequena e simples mudança pode te fazer emagrecer de uma forma diferente e muito fácil, e que vai te revelar exatamente os alimentos certos que você deve comer em horários estratégicos, e ainda sem passar fome e comendo os alimentos que você adora. Por sinal, eu posso tirar esta apresentação do ar a qualquer momento, por motivos profissionais e econômicos. Então, o meu conselho é que você assista ela até o final, porque só através dela você vai poder descobrir como você pode usar em sua vida o poderoso método que eu vou te revelar, que vai te tornar muito mais magra e que vai te dar, de uma vez por todas, a certeza de que você pode ter, quando quiser, um corpo incrível. Sim, eu sei que tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu prometo que tudo vai ficar mais claro na sua cabeça ao final desta apresentação. E você ainda terá o meu contato para poder me cobrar depois. Tá combinado? Então, deixa eu te perguntar uma coisinha. Você já esteve fazendo uma dieta onde as coisas pareciam muito bem, mas no fundo você sentia que não estava emagrecendo e isso te deixava com aquela dolorosa sensação de insegurança? Ou por acaso você já tentou aquela conversinha com seu médico para tentar resolver o seu aumento de peso e percebeu que ele ficou frio, até mesmo irritado, só porque você queria conversar sobre o porquê você engordou novamente? Você já esteve em uma dieta que parecia incrível, mas que aos poucos a perda de peso foi diminuindo, mudando completamente, e antes que você pudesse ver, ela acabou te engordando? Ou já sentiu que as coisas estavam indo muito bem com sua perda de peso e você quis fazer de tudo que estava ao seu alcance para que o seu emagrecimento pudesse continuar desse jeito? E se você está em uma dieta, você alguma vez já se perguntou se ela realmente funciona? Ou se ela é tão entediante e cansativa que você não vai conseguir chegar até o final? Uma última perguntinha. Você já quis poder ter a certeza de emagrecer muito rápido e ficar magra para o resto da sua vida? Bem, saiba então que você não está sozinha. Como um coach de emagrecimento, eu ouço histórias parecidas com essa o tempo todo. E garanto que hoje em dia, milhões de mulheres já passaram e continuam passando por essas situações, e são bem parecidas com essa. Mas quando alguém muito próximo a mim estava no fundo do poço, precisando de ajuda, eu precisava fazer algo a respeito. Você está prestes a descobrir uma barreira invisível que existe na queima de gordura e que pouquíssimas pessoas conhecem. Esta barreira tem enorme influência no sucesso e no fracasso do emagrecimento. E por incrível que pareça, quase ninguém fala sobre isso. A boa notícia é que, se você souber vencer esta barreira, você vai poder conquistar um corpo incrível, que a grande maioria das mulheres não consegue nem imaginar que é possível de conseguir. Um corpo tão magro e atraente que na cabeça de muitas mulheres só existe em filmes de cinema, mas que eu posso te dar a certeza de que você também pode ter na sua vida. Deixa eu te contar tudo sobre o almoço, onde tudo mudou. Como eu sou um coach de emagrecimento, eu sou muito solicitado por amigas que precisam emagrecer. Há pouco tempo, eu aceitei almoçar com uma amiga muito querida, que eu conhecia há muito tempo. Ela estava passando por uma situação extremamente frustrante e que eu já tinha ouvido de várias outras mulheres. Ela começou uma dieta com seu médico endocrinologista. No começo, as coisas estavam muito animadas e pareciam ir muito bem. Começando contando calorias, comendo pouco e se pesando na balança, que logo evoluíram para moderadores de apetite e a descida do ponteiro da balança, sobre os quais adorava contar para as amigas. Por semanas, tudo parecia perfeito. Ela passava o dia contando calorias e à noite conversando com as amigas dos quilos que perdeu. Numa noite, em uma destas conversas, ela já não conseguia esconder a enorme felicidade pela forma como as coisas estavam indo, quando ela conseguiu finalmente caber naquele jeans que ela adorava e estava guardando no armário há tanto tempo. Foi incrível. Mas foi aí que as coisas começaram a dar errado. No dia seguinte,
o seu médico retirou o moderador de apetite. E aí, aquela vontade incontrolável de comer doce voltou muito forte. E o seu médico não contou como continuar emagrecendo sem moderador de apetite. Mal ela imaginava que aquilo era só o começo. No dia seguinte, a vontade de comer doces continuou incontrolável. E aquelas comidas e doces que ela adorava começaram a ficar irresistíveis. A noite ficava mais difícil. Depois que falava com as amigas, ela atacava a geladeira. No final, ela voltou a comer tudo que comia antes e muito mais. E não tinha mais coragem de subir na balança, porque já sabia onde o ponteiro iria chegar. Ela ficou arrasada, tão arrasada, que ela nem quis falar disso para suas amigas, porque várias vezes ela havia dito a elas quantos quilos tinha perdido e que tudo estava indo bem, maravilhosamente bem. Certa noite, ela foi dormir se perguntando se ela era mesmo uma fracassada quando se tratava de ser magra. Começou a imaginar que talvez ela estivesse destinada a ficar gorda para sempre e nunca saberia o que é ser magra, atraente e vestir roupas que ela adora. Na manhã seguinte, ela acordou e tomou coragem. E aí subiu na balança e viu o mesmo peso que teve durante anos. Ela estava tão chateada e para baixo que ela nem conseguia mais ir trabalhar. Foi quando ela decidiu que era hora de me ligar. Para mim, foi muito difícil ver ela naquela situação. Havia nitidamente muita dor em sua voz. Mesmo eu, que já estava acostumado a ouvir histórias como aquela o tempo todo, eu fiquei comovido. E assim, como todos os outros casos que eu já conhecia, a pior parte de tudo é que ela não fazia ideia do que ela tinha feito de errado e do porquê ela tinha recuperado todo o peso perdido. Mas naquela época eu já estava familiarizado com este tipo de problema. Então, enquanto nós dois estávamos conversando, uma ideia me atingiu, quase que como um raio. É que na semana anterior eu estava tentando entender e solucionar um problema parecido por um curso que eu estava criando para ajudar os médicos. De repente, me veio uma luz. Eu percebi que ambas as questões, na verdade, tinham muito a ver uma com a outra. Tudo aquilo tinha a ver com o método de emagrecimento dos médicos. Sim, os médicos utilizam moderadores de apetite que são a maior causa do efeito sanfona, do qual pouquíssimas pessoas têm conhecimento. Então, usando um pouquinho da minha criatividade, eu rapidamente criei uma solução bem simples que eu acreditava que funcionaria para qualquer situação. A resposta estava ali, bem na minha frente. E que é algo que eu chamo hoje de o efeito bola de neve. Essa é a chave que guarda o segredo para emagrecer rápido e nunca mais engordar. Assim que eu contei para essa minha amiga sobre a revelação e a solução que eu tinha, o que levou apenas 10 minutinhos para explicar, ela se iluminou completamente. Eu não esperava que ela acreditasse em mim tão rapidamente, mas ela pareceu captar a ideia instintivamente. Ela logo soube o que eu deveria fazer de diferente e estava louca para botar seu novo conhecimento em prática. E assim ela fez. Pouco tempo depois, ela ficou muito magra e conquistou o corpo de uma atriz de cinema. Hoje ela está muito feliz, magra do jeito que sempre quis e cabendo naquele jeans que ela adora. Aquele que estava guardado no armário e que ela se perguntava quando iria finalmente voltar a caber nele. Isso porque hoje ela realmente entende como queimar gordura rapidamente e descobriu o segredo para essa gordura nunca mais voltar. Sem remédios, sem comer pouco, sem contar calorias e sem nunca mais se sentir uma fracassada por voltar a engordar. Infelizmente, para a enorme maioria das mulheres, as coisas não são tão fáceis assim. A enorme maioria ainda não entende o efeito bola de neve. A raiz do problema vem da enorme confusão que podemos perceber em tudo quanto é lugar. Na mídia, nos programas populares de televisão, nos livros, revistas e centenas de blogs que ensinam para as mulheres coisas tenebrosas sobre como elas devem emagrecer. Eles são os culpados. Eles estimulam o comportamento das mulheres de maneira absurdamente equivocada e não ensinam os segredos, as verdades sobre como perder gordura rapidamente que toda mulher precisa saber. Eles praticamente ensinam as mulheres a darem um tiro no próprio pé e elas nem percebem. Por isso, grande parte das mulheres acima do peso cometem erros que, aos poucos, acabam com as chances delas emagrecerem. Do jeito que as mulheres são educadas hoje em dia, vão acabar gordas ou em um efeito sanfona, e não vão entender por quê. E eu não acho que é isso que você quer, certo? Mas a boa notícia é que, se você também comete esses erros, e muito provavelmente comete, há uma forma simples e eficaz para superar o problema. O segredo é você ser capaz de entender como queimar gordura de forma acelerada e entender que essa velocidade na queima de gordura afeta seu emagrecimento muito mais do que você imagina. Quando você entender o emagrecimento desta maneira, você será capaz de criar o efeito bola de neve e ter aquele corpo magro que você sempre sonhou. Deixa eu te explicar um pouco melhor, te revelando um fato pouco conhecido sobre emagrecimento. Pesquisas sobre emagrecimento revelam que a queda da motivação é a maior causa do fracasso das dietas.
Eu sei que isso não deveria ser nenhuma novidade, mas o ponto específico sobre o qual eu estou falando aqui é algo que pouquíssimas pessoas entendem. E é absolutamente crucial para você acelerar sua queima de gordura de forma natural. O que estou falando agora é algo capaz de gerar emagrecimento tão rápido e visível em seu corpo que você não vai conseguir nem explicar o que está acontecendo. Algo absurdamente transformador para o seu corpo. Deixa eu te explicar mais ainda o que eu estou falando porque é muito importante. Preste atenção. Se pudesse escolher, você preferiria emagrecer rapidamente do que emagrecer lentamente. Em outras palavras, quando você está fazendo uma dieta que os resultados são rápidos e reais, faz com que você fique muito mais motivada e o efeito bola de neve acontece. Os resultados ficam cada vez melhores, fazendo você ficar mais motivada e mais magra. Esse é o segredo. Agora, você provavelmente acha que tem uma visão muito clara a respeito do que isso significa. Mas cuidado! Essa é uma questão muito mais delicada do que você imagina. Aqui vai um exemplo de como essa é uma questão delicada. Um pesquisador quis estudar o assunto. Ele criou uma simples enquete, com apenas 2 questões, e pediu para que cerca de 10.321 mulheres respondessem. Qual a forma definitiva e segura para emagrecer sem voltar a engordar? Opção A. Emagrecer rápido, perdendo de 6 a 12 quilos ou mais em 21 dias. Opção B. Emagrecer lentamente, perdendo de 6 a 12 quilos ou mais em 4 ou 5 meses. Muitas mulheres que responderam se disseram confusas, pois não conseguiam ver qualquer diferença entre as 2 opções. Ou seja, elas viram as 2 opções como a mesma coisa. Em outras palavras, a maioria das mulheres não consegue nem perceber a diferença entre emagrecer rapidamente ou lentamente. Agora pense sobre as consequências disso que eu acabei de te falar. E ainda por cima, para você ficar ainda mais surpresa, 74% das mulheres disseram que preferiam emagrecer em 21 dias do que em 4 ou 5 meses, mas não sabiam como e qual a melhor forma de emagrecer. E o que isso tem a ver com você ter um corpo magro e atraente? Tudo! Porque é aí que entra a fórmula das 3 semanas. Quando você entender a fórmula das 3 semanas, você vai saber como ter uma queima de gordura monstruosa no seu corpo. Você será capaz de diminuir o seu peso de 6 a 12 quilos ou mais em apenas 21 dias, de forma definitiva e segura. Todos os outros métodos ficam em desvantagem com a fórmula das 3 semanas, porque é o único método com o efeito bola de neve, que elimina a razão número 1 pela qual as dietas fracassam. Então, como funciona a fórmula das 3 semanas? Bom, eu não estou aqui falando de fórmulas como aquelas que vemos em filmes com cientistas, onde fórmula é sinônimo de algo complexo. Aqui vai um exemplo. Recentemente, eu compartilhei a fórmula das 3 semanas com uma mulher que o seu peso estava aumentando a cada dia e precisava da minha ajuda. Após eu compartilhar o meu método com ela, era como se a fórmula secreta para emagrecer tivesse se revelado e transformado seu corpo quase como um passe de mágica. Coisas que costumavam confundi-la, de repente faziam todo sentido no mundo. Quando ela subia na balança e percebia que seu peso aumentava, ela já sabia exatamente por que aquilo tinha acontecido e o que ela tinha feito para o seu peso subir daquele jeito. Então ela começou a fazer pequenas mudanças, assim como eu havia recomendado. Eram coisas bem simples, como por exemplo, comer os alimentos certos, que aceleram o metabolismo e destravam a queima de gordura, e evitar os alimentos armazenadores de gordura. Outras eram pequenas mudanças estratégicas nos horários das refeições, que depois resultam em uma grande e positiva perda de peso. E antes que ela pudesse perceber, seu corpo mudava da água para o vinho, ficando cada vez mais magra. Nas próprias palavras dela, ela me disse: Philip, eu consegui finalmente o corpo que eu sempre sonhei. Eu não falei para ela, mas aquilo era só o começo. E o corpo dela só ia melhorar, cada vez mais magra, saudável e atraente. Sabe por quê? Porque todos nós ficamos motivados com resultados positivos. É essa conexão profunda que nos motiva a continuar. Essa conexão que você só sente quando não tem dúvidas que seus resultados são reais. Resultado tão real que você precisa se olhar no espelho para ver que é verdade. E pode acreditar, todo mundo precisa de resultados positivos, inclusive você, caso ainda não tenha. A diferença é que com resultados positivos, você estará sempre motivada. E talvez você nem perceba isso. Agora, o ponto é, poucas pessoas realmente sacam, entendem, a fórmula das 3 semanas. Mas quando você entendê-la, você vai saber como queimar gordura rapidamente e sentir-se sempre motivada para ficar cada vez mais magra e ter um corpo leve e atraente. Essa questão delicada foi responsável por muita frustração na vida de incontáveis pessoas. Milhões e milhões. E garanto, se você dominar a fórmula das 3 semanas, você terá a mais poderosa arma para queimar gordura e ter o corpo dos seus sonhos. Quando eu vi o quão esse conselho funcionou para as mulheres que eu apresentei, depois de muito ter estudado sobre emagrecimento, algo dentro de mim me disse que eu tinha o poder de ajudar a vida de milhões de pessoas.
Obviamente, eu fiquei feliz demais e precisava tornar pública essa informação. Nessa hora, eu decidi que faria tudo o que estivesse em meu alcance, para que eu pudesse mostrar ao maior número de pessoas como eles podem vencer facilmente a barreira que existe para emagrecer e conquistar um corpo magro, saudável e atraente. Imediatamente, eu comecei a testar a fórmula das 3 semanas, com várias mulheres com quem eu falo até hoje, para ver se elas também teriam bons resultados. Eu decidi testar o método para mulheres que estivessem em qualquer uma dessas situações delicadas que eu vou te falar agora. Por exemplo, se o médico dela prescreveu uma perda de peso com urgência, mas ela já tinha tentado de tudo para emagrecer e não sabe mais o que fazer. Se ela estivesse seguindo as recomendações do seu médico e de repente seu peso voltou a subir, sem que ela entendesse o porquê. Se ela estivesse correndo horas em esteiras na academia, fazendo exercícios cansativos e repetitivos, emagrecendo apenas algumas gramas, ou o que é pior, na maioria das vezes, nem resultado ela tinha. Caso ela estivesse comendo pouco, com porções menores, na esperança de emagrecer, mas ela não emagrecia e acabava comendo tudo que não tinha comido e muito mais, colocando tudo que já tinha conquistado por água abaixo. Caso ela tivesse um efeito sanfona, emagrecendo, engordando, sem entender o que fazer. Caso ela acreditasse que tinha emagrecido porque estava em uma nova dieta da moda, mas por outro lado ela sentiu que tinha engordado. Milhares de mulheres que já passaram por cada uma dessas situações já testaram a fórmula das 3 semanas e quase que imediatamente perceberam incontáveis melhoras e benefícios. Os resultados que eu comecei a escutar eram incríveis. Então, eu resolvi aperfeiçoar cada vez mais a fórmula das 3 semanas. Conforme eu recebi o retorno dessas mulheres, eu fui tentando tornar o método cada vez mais eficiente, algo que parecia até impossível. Eu passava noites escrevendo, juntando todos os incríveis resultados e tornando o método ainda melhor. Até que finalmente, não muito tempo atrás, eu finalizei a fórmula das 3 semanas. Enfim, ela está completa, do jeito que está hoje. A fórmula das 3 semanas tinha o poder de mudar a vida de milhões de mulheres. E eu só precisava compartilhar ela com mais e mais mulheres. E caso ela continuasse a se espalhar como estava se espalhando, eu conseguiria acabar com esse problema que prejudicava tantas mulheres mundo afora. Assim que a fórmula das 3 semanas estava terminada, eu comecei a receber um monte de e-mails de amigas e amigas de amigas perguntando se elas poderiam adquirir uma cópia, porque ela era exatamente o que elas precisavam. Algumas que eu tinha mais contato ainda me disseram que a fórmula das 3 semanas foi um marco em suas vidas e que ela foi um grande divisor de águas na forma como elas emagreciam. Eu estava feliz por ajudá-las. A cada dia que passava, mais resultados continuavam aparecendo. E agora eu vou falar algo que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, você também pode usar esse método poderoso e transformar completamente o seu corpo, alcançando um nível de emagrecimento que você nunca imaginou que fosse possível. E a fórmula das 3 semanas não se trata de nenhum bicho de 7 cabeças. Ela é simples, prática, e você pode começar a usar hoje mesmo. E rapidamente começar a ver os incríveis resultados na forma como você vai queimar gordura e ter um corpo magro. Não importa se você está gordinha ou muito acima do peso. Você será capaz de emagrecer todo o seu corpo e queimar as gorduras mais teimosas. E assim, você será capaz de queimar de 6 a 12 quilos ou mais de pura gordura corporal em apenas 21 dias e eliminar a razão número 1 pela qual a maioria das dietas fracassam. É como se o seu corpo virasse uma máquina de queimar gordura por 24 horas, nos 7 dias da semana. Eu devo admitir que eu estou extremamente animado para que você tenha esse método em suas mãos. Esse é exatamente o tipo de ingrediente que gera mudanças poderosas na forma de emagrecer. Se você quer gerar uma forte queima de gordura em seu corpo, você deve saber como turbinar a queima de gordura. Imagine se nunca mais você tenha que se preocupar com o ponteiro da balança, porque quando você souber como se sentir motivada, entender o processo para manter esse estado e criar o efeito bola de neve, situações desagradáveis como subir na balança e ver o ponteiro nas alturas serão coisas do passado. E não preciso nem perguntar se você quer diminuir alguns números do seu manequim para ir naquela loja com roupas da moda e experimentar aquelas roupas que mais valorizam as suas formas, ou até mesmo as mais ousadas, e que quando você as coloca, elas parecem se adaptar perfeitamente ao seu corpo. Esses são os tipos de coisas que as pessoas realmente magras fazem. E se você quiser, pode fazer isso todos os dias. Você vai notar essas e outras mudanças fantásticas no seu corpo quando você começar a usar a fórmula das 3 semanas. Você será, então, uma daquelas mulheres que dizemos por aí, que tem sorte de ser magra e que tem o tipo de corpo que todas as mulheres tanto sonham em ter um dia. Com a diferença que, no seu caso, não vai se tratar de sorte. Então, eu já vou te dar uma dica. Pode se preparar para ser invejada. Enfim, esse é o método completo para entender o segredo do emagrecimento. Por tanto tempo, quis entregar para as mulheres. E agora, você também pode ter acesso a ele e começar a ver os resultados no seu corpo o quanto antes. Então,
Sem mais delongas, eu estou animado para te apresentar a fórmula das 3 semanas, o método que pode fazer qualquer mulher emagrecer, queimar a gordura teimosa e ter um corpo magro e atraente. Com 7 anos e 9 meses de experiência e prática, transformando a vida de milhares de mulheres espalhadas pelo Brasil, eu descobri que a fórmula das 3 semanas é o fator número 1 para o sucesso ou o fracasso das mulheres, tanto na hora de emagrecer quanto na hora de continuar magra. Com esse método, eu praticamente te pego pela mão e te mostro como criar aquela poderosa queima de gordura, que eu tanto te falei aqui, e fazer com que seu corpo seja magro e atraente. Esse método não é livro de Harry Potter, não, que vai ficar te enrolando por 500 páginas para depois não te levar a lugar nenhum. Trata-se de um método revelador, carregado de várias experiências de outras mulheres e casos reais de sucesso. Deixa eu te falar, então, algumas outras coisinhas bem interessantes que você vai encontrar nesse método. Primeiro, vai aprender o segredo para queimar qualquer tipo de gordura, até mesmo aquela gordura em nível profundo, para que seu corpo fique definido e afine a sua cintura. Afinal, todo mundo odeia aquela gordura sobrando, não é não? Sabe do que eu estou falando? Aquela gordura que pula para fora quando a gente coloca uma roupa mais justa. Então, todos odiamos isso. O que queremos é um corpo magro com a barriga chapada. Depois, você também vai aprender por que você não consegue emagrecer, mesmo comendo menos, diminuindo as porções e cortando todos os doces. E ainda vai aprender como usar as comidas que você adora como uma vantagem para queimar mais gordura. Você também vai aprender qual o alimento que provavelmente você consome diariamente e é promovido como saudável, mas é um dos maiores ativadores dos hormônios armazenadores de gordura. Não preciso nem te falar que a maioria das pessoas não tem nem ideia disso e no final acabam engordando por acidente. Outra coisa que você vai encontrar são os alimentos perigosíssimos que você jamais deve comer. Esses alimentos impedem a queima de gordura, muito mais do que você pode imaginar. Muito mais. Muitas pessoas também cometem esses erros e acabam engordando muito rápido. Se você quiser emagrecer definitivamente, você tem que ler isso. Você também aprenderá como uma simples mudança pode transformar da noite para o dia seu corpo em uma máquina de queimar gordura, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também acha que correr horas na esteira é uma forma excelente para emagrecer? Você está absolutamente errada. Na fórmula das 3 semanas, eu vou te explicar por que tantas mulheres acreditam nisso e por que muitos emagrecimentos acabam só por causa dessa falsa ideia, por mais estranho que isso possa parecer. Você também vai conhecer 2 erros comuns que a maioria das mulheres costumam cometer e o que você vai ter que evitar a todo custo. Cometer esses 2 erros poderá deixá-la acima do peso, talvez para sempre, e você nem vai saber por quê. Você também vai descobrir como fazer seu corpo ficar mais sexy, ficar mais atraente, com formas que você nunca teve antes. Isso porque você vai queimar aquela gordura teimosa nos seus quadris, coxas, barriga e bunda, diminuindo sua cintura de 5 a 10 centímetros. E isso porque você vai usar um atalho diferente, um que você nunca usou antes. E eu posso garantir que não é o atalho que você está pensando agora. Você vai descobrir erros que até as mulheres mais magras cometem e nem percebem. Erros esses que podem silenciosamente engordar qualquer pessoa. Você também vai descobrir um incrível truque. Esse simples truque, por si só, vai ter a chave para você automaticamente superar qualquer deslize em sua dieta. Outra coisa, sabia que cortar as gorduras na sua alimentação, na verdade, faz você engordar? Pode até parecer estranho, mas eu vou te explicar como isso pode acontecer. E tenho certeza que você vai ficar de boca aberta depois de entender o porquê que isso acontece. Você também vai aprender a treinar o seu corpo a queimar gordura automaticamente, aquela que fica armazenada em suas células adiposas, e não apenas a que ingerimos diariamente. Esse é um truque para emagrecer mais rápido do que as outras dietas que existem por aí, e você pode acreditar no que eu estou falando. Você acha que é certo passar fome, fazer jejum para emagrecer? A maioria das mulheres responde na hora que sim, mas na fórmula das 3 semanas, você vai fazer jejum sem passar fome. Vai fazer algo diferente, que poucas pessoas sabem. E eu vou te ensinar a queimar calorias enquanto você dorme, ativando os hormônios que afetam sua habilidade de queimar gordura e perder peso. Porque é isso que acontece quando você entende a fórmula das 3 semanas. Você emagrece naturalmente, sem passar fome. A fórmula das 3 semanas é indispensável para você emagrecer e nunca mais voltar a engordar. Já ouviu falar em suplementos aceleradores de queima de gordura? Na verdade, não importa, porque você vai aprender algo que é muito melhor. Se trata de uma potente técnica que você vai aprender e colocar em prática imediatamente. Assim que você dominar este método, as aplicações possíveis serão infinitas.
Ele funciona de maneira fantástica, tanto para queimar gordura, como para evitar que ela volte. Você encontrará isso e muito mais neste poderoso método. Agora eu vou responder algumas perguntas que algumas mulheres já me fizeram, porque talvez você tenha as mesmas dúvidas. Vamos lá? A fórmula das 3 semanas pode funcionar de verdade para você? Bom, quando eu comecei a oferecer esse método para as mulheres, eu sabia que ele teria algum impacto, mas eu não imaginava que ele mudaria a vida de tantas mulheres, do 8 para o 80. A outra surpresa foi a quantidade de diferentes maneiras que essas mulheres começaram a usar esse método em suas vidas. Então, sim, ele não apenas pode, mas deve funcionar com você também. Mas será que a fórmula das 3 semanas é para você? Sinceramente, acho que este método pode ajudar todas as mulheres. Umas um pouco mais, outras um pouco menos. Agora, realmente, caso você já tenha um corpo magro e atraente e nunca precisou queimar aquelas horríveis gordurinhas teimosas, então a fórmula das 3 semanas não foi feita para você. Ou se você está obesa, muito acima do peso, e não tem dúvidas que quer envelhecer assim, ou se quando você sai com suas amigas, é de você que elas sentem ciúme e inveja, porque os homens só têm olhares para você, ou se quando você sai com aquela roupa justa, com a barriga de fora, você nem repara no espelho se tem gordurinha sobrando, porque sua barriga está chapada. Ou se quando você sair e sabe que aquele cara vai estar lá, e você tem certeza que o jeans que você adora, aquele que você fica irresistível, vai servir como uma luva em você, nesse caso, repito, a fórmula das 3 semanas não é para você. Esse método é para você somente se você tem medo de ficar gorda, se você tem dificuldades para emagrecer, se você até emagrece, mas tem dificuldade em manter o peso, se você não consegue perder aquelas gordurinhas teimosas, se você acha difícil queimar gorduras rapidamente do seu corpo, se você está cansada do efeito sanfona, de emagrecer e logo depois engordar tudo de novo e não sabe o porquê, se você cansou de esperar uma pílula mágica que vai te emagrecer do dia para a noite, se você não consegue encontrar o método certo de emagrecimento, se você tem a sensação de estar sempre cansada, sem energia, se arrastando como se estivesse carregando o peso do mundo nos seus ombros, se você tem medo de perder o controle e engordar até a obesidade mórbida, se você se sente traída por amigas que fazem piadinhas por trás, te chamando de gorda, orca, baleia e muito pior, se você tem um forte sentimento de culpa, porque toda vez que faz uma dieta, você não resiste aos doces e volta a engordar, nesses casos, o meu maior desejo é te ajudar a dar a volta por cima, te ajudar a se transformar na mulher capaz de conseguir o corpo que você merece, no momento que você desejar. Esse método é como se eu estivesse trabalhando junto com você, lado a lado, para estar certa que você vai conseguir um corpo incrível. O que eu quero é te pegar pela mão e te levar de onde você está agora e te levar até onde você sempre quis chegar. Então, se você quer emagrecer de verdade e ter o corpo que sempre sonhou, magro, elegante e nunca mais se preocupar com o seu peso, então este é o método para você. E aqui está como você pode começar a usar a fórmula das 3 semanas hoje mesmo. Essas são as opções que você tem agora. Opção 1. Você poderia me contratar para te ajudar pessoalmente, o que com certeza é muito melhor do que fazer tudo por conta própria, mas seria um investimento de centenas de reais. Até porque, hoje, a minha hora de coach de emagrecimento é R$ 420. E como você precisaria de algumas horas para que eu pudesse te passar apenas uma pequena parte de tudo que eu sei, já te adianto que não sairia por menos de R$ 1.680. Opção 2. Você poderia contratar um nutricionista particular e cruzar os dedos, esperando que ele conheça os mesmos segredos que eu descobri sobre emagrecimento. Mas eu também adianto que eu acho muito pouco provável que ele tenha a experiência que eu tive desenvolvendo o método. Até porque eu passei anos falando diretamente com centenas de mulheres e estudando os erros que elas cometiam, e principalmente como emagreceram com o meu método. Mas para sua sorte, agora eu vou te oferecer uma opção muito melhor do que essas duas. A terceira opção é a seguinte. Eu coloquei um método completo que eu desenvolvi em 4 guias práticos e fáceis de serem lidos, que são Guia de Introdução, Guia de Dieta, Guia de Malhação e o Guia Motivacional. Cada um lhe mostrando tudo o que você precisa saber para se tornar uma máquina de queimar gordura e que você pode baixar agora e começar a tirar proveito dele em menos de 5 minutos. Os 4 guias vêm no conveniente formato PDF para que você possa baixar em apenas alguns minutos. Independente de onde estiver, seja viajando ou no conforto da sua casa, possa dar seus primeiros passos rumo ao futuro, onde você terá o corpo que sempre sonhou. E para você não ter dúvida alguma, eu me senti na obrigação de ainda incluir 3 bônus que você vai amar,
para que você nunca mais cometa os mesmos erros que 98% das mulheres cometem e que você vai também cometer algumas vezes. Deixa eu te explicar que bônus são esses. O primeiro bônus traz um guia sensacional que você pode começar a colocar em prática em minutos. Com esse guia, você vai descobrir qual alimento que você come que está bloqueando a queima de gordura no seu corpo e qual vai acelerar. Esse bônus custa sozinho R$ 49, mas eu vou dar ele de graça para você. No segundo bônus que eu vou te dar, é um dos bônus mais desejados por minhas alunas. Eu te mostro uma técnica para desinchar com 7 receitas detox. Com essas técnicas, você vai desintoxicar seus intestinos e desinchar a barriga, e ainda reequilibrar seu corpo para você ficar todos os dias com muita energia e ajudar o seu corpo a perder peso. Esse bônus tem tanto sucesso com as minhas alunas que eu tinha decidido não vendê-lo. Ele vale R$ 86. Mais uma vez, eu vou te deixar levar de graça. E no terceiro bônus que eu vou te dar é um e-book com 31 receitas exclusivas. São receitas deliciosas que eu escolhi a dedo para te dar água na boca e o melhor, receitas que emagrecem. Ele vale também R$ 86, mas mais uma vez eu vou te deixar levar de graça. Quando você tiver com tudo isso em mãos, assim como milhares de mulheres que tiveram a oportunidade de ler este método, você vai notar que resultados quase milagrosos com a perda de peso vão acontecer em muito pouco tempo. No início, muitas mulheres duvidaram, mas isso só até elas começarem a ver os resultados. Quanto tudo isso vale para você? Ter em mãos a verdade nua e crua sobre como emagrecer rápido, pela qual a maioria das mulheres daria um dedo para ter, por um preço menor que uma visitinha ao salão de beleza. Você não concorda que tudo que eu falei vale pelo menos essa pequena quantia? E eu posso afirmar, pelos anos que eu tenho de experiência, que a felicidade só é plena quando é compartilhada com alguém especial. Por isso, eu quero tanto que você use essas técnicas para alcançar exatamente esse tipo de emagrecimento que todos nós precisamos para ser feliz. Se você prometer que está pronta para usar a fórmula das 3 semanas, então é hora de lhe dar boas-vindas à minha comunidade e conhecer a fórmula das 3 semanas. Enfim, quanto tudo isso vai custar? Bom, para minha sorte e para a sua também, tudo que eu fiz até hoje foi com muito amor. Foram centenas de livros e cursos, sem falar dos coaches e profissionais com quem eu treinei e nas centenas de vidas que eu pude ajudar a transformar na prática. Como eu te disse antes, eu realmente quero ajudar o máximo de mulheres possíveis a ter o corpo magro e atraente, o corpo que elas sempre desejaram para si. Assim, eu vou ter dado minha pequena contribuição para um mundo mais feliz. Como o valor do meu acompanhamento pessoal custaria no mínimo R$ 1.680, ele é inacessível para a grande maioria das mulheres brasileiras. Então, você não vai ter que investir R$ 1.680. E nem os R$ 1.000, que era o valor que eu pretendia cobrar por estes 4 guias. Nem mesmo R$ 420, que é o valor de 1 hora de consulta personalizada comigo. Eu vou te dar a oportunidade de baixar a fórmula das 3 semanas agora mesmo e ainda receber de graça 3 bônus excepcionais para poder começar a transformar o seu corpo para sempre, a partir de agora. Você vai começar a notar os resultados hoje mesmo, por um investimento único em você mesma de R$ 197. Por que apenas R$ 197? Eu estou cobrando este valor incrivelmente baixo por 3 motivos. Em primeiro lugar, como eu já falei, depois de ter ajudado algumas amigas e mais centenas de outras mulheres, é uma realização pessoal poder ajudar o maior número de mulheres possível. Por isso, eu não poderia deixar o preço ser um empecilho. Em segundo lugar, esse valor afasta as curiosas do meu sistema e atrai somente as mulheres que estiverem realmente comprometidas a colocar em prática tudo o que eu demorei tanto tempo para desenvolver. Eu não quero que o método seja utilizado para outras coisas, a não ser para buscar o corpo perfeito que toda mulher merece ter. O valor de R$ 197 coloca este método ao alcance de praticamente qualquer mulher. Até mesmo aquelas que estão um pouco mais apertadas, elas vão ter condições de comprá-lo. E como eu tenho o coração mole, eu ainda quero te oferecer uma coisinha que já me deixou famoso entre todas as minhas alunas. Eu confio tanto na fórmula das 3 semanas que eu te digo: não decida agora. Tire vantagem da minha garantia tripla risco zero. Simples. Use e aplique o método por até 30 dias. E veja como ele funciona para você. Se por algum acaso, dentro destes 30 dias, você não ficar encantada com este método, basta você me enviar um e-mail me informando isso, e eu te devolverei cada centavo do seu investimento. Sem questionamentos, sem perguntas. Basta um e-mail. Simplesmente a melhor garantia da história. Ou você se apaixona pelo meu método, ou eu devolvo o seu investimento. Ou seja, é completamente impossível você sair perdendo. Que tal uma garantia dessas? Isso é para mostrar
como eu tenho confiança que a fórmula das 3 semanas irá funcionar para você também, assim como já funcionou para centenas de outras mulheres que hoje alcançaram o corpo que sempre sonharam para ser. E por isso eu estou disposto a colocar toda a responsabilidade sobre os meus ombros. Soa justo? Então vamos juntos dar o primeiro passo. O seu caminho agora se divide e você tem uma decisão a fazer que mudará a sua vida. Você poderá adquirir meus 4 guias práticos da fórmula das 3 semanas e levar mais 3 bônus grátis para transformar seu corpo completamente. Ou você pode continuar fazendo o que sempre fez, esperando que um dia você alcance resultados diferentes. Mas tem algo que eu aprendi ao longo da minha vida, é que se você não se decidir a mudar agora, é provável que nunca mais você mude. Então, uma coisa é certa, uma solução definitiva está bem diante de você, e você poderá ter nas suas mãos o poder de emagrecer rapidamente e saber exatamente o que faz algumas mulheres serem sempre magras, enquanto outras passam anos e anos tentando emagrecer. Seguindo o método que está bem detalhado nesses simples e práticos guias, você terá uma enorme vantagem sobre outras dietas, porque com o efeito bola de neve, você estará sempre motivada e sempre magra. Inclusive, as pessoas à sua volta irão notar algo diferente em você, porque você estará feliz e autoconfiante. Suas amigas e sua família, e até mesmo quem não acreditava em você, vai perceber a sua transformação. E por sinal, não tem preço ver as pessoas que faziam aquelas piadinhas de você, de boca aberta, pensando: nossa, quem diria que ela conseguiria aquilo que parecia impossível? E o mais importante, você finalmente terá o conhecimento, a técnica e a habilidade para emagrecer rapidamente e nunca mais se preocupar com a balança. Com um corpo magro e elegante, todos só terão olhos para você. Até aquele cara que nunca te deu bola, agora vai olhar para você com outros olhos. E quem sabe não te convida para sair. Agora, estou lhe entregando a chave para esta maravilhosa realidade. Então não perca a oportunidade. Tire vantagem disso. Lembre-se, neste momento, a sua decisão vai determinar se você terá o corpo magro que muita gente sonha para si ou se continuará com as mesmas dificuldades que 99% das mulheres têm para emagrecer. E se você chegou até aqui e está vendo este vídeo até agora, é porque você quer mudar. Agora, só depende de você dar esse primeiro passo. Este método é a única coisa que separa você do corpo magro e atraente que você sempre quis. Então clique agora no botão abaixo do vídeo. E aproveite esta oportunidade enquanto ainda há tempo. Se você não tomou a decisão, não tem problema. Mas não esqueça que você nunca mais terá essa oportunidade de novo. Agora, se você já tomou a decisão, seja bem-vinda à minha comunidade. E comece agora a tirar proveito de todos os segredos que eu tenho para te revelar. Nós vamos juntos alcançar os resultados que você sempre sonhou. Eu quero agradecer a você por ter assistido este vídeo. Eu te desejo todo o sucesso e felicidade do mundo. Para finalizar, lembre-se, há mais informações reais e práticas sobre como emagrecer rapidamente nesses guias do que você poderá tirar de uma dúzia de outros livros, blogs, revistas e programas de televisão. Os segredos nele contidos funcionam para milhares de outras mulheres como você. E eu ainda estou te dando 100% de garantia. Ou seja, não tem absolutamente nada a perder. E ainda estará levando o produto que pode mudar a sua vida. Tudo isso por apenas R$ 197. Muito menos do que a maioria das mulheres gasta em algumas horas de salão de beleza. É ou não é? E olha, talvez você tenha gostado de algumas coisas que eu te falei, ou talvez não tenha nem gostado muito de mim. Mas tudo bem, porque minha obrigação aqui era ser sincero com você. E ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Então basta ir lá e botar meus ensinamentos em prática, que você terá os resultados que sempre desejou. Simples assim. Aí, você passará a ter uma nova vida. E nem vai precisar lembrar de mim. Então, não perca esta chance de alcançar a felicidade e o corpo perfeito. Clique agora no botão abaixo para ter acesso imediato. Muito obrigado novamente por ter assistido a esta apresentação. E eu estarei te esperando do outro lado. Até mais!